Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Gente, eu não postei esses dias porque eu estava muito mal desde a semana passada, agora que eu dei uma melhorada. Então hoje eu tô aqui com duas histórias do Reddit. E, gente, o celular que eu tinha pra ler as histórias do Reddit enquanto eu gravava aqui pra vocês, o Lucas quebrou a parte do conector do carregador. Ele forçou tanto, mas tanto pra colocar o carregador na entrada que afundou aquela. Não sei como é que fala. Aquela barrinha que tem. Não, onde você conecta o carregador. Então ele estragou. E aí agora eu vou ter que mandar arrumar. E por enquanto eu vou ter que ler as histórias do Reddit desta forma, como a folha de sulfite. Mas enfim, já falei aqui pra vocês um pouquinho do que aconteceu, né? E hoje eu tô trazendo aqui mais duas histórias do Reddit. Vou comentar um pouco sobre elas também, vou dar a minha visão, porque eu já dei uma pré-lida nisso aqui, mas eu vou ler aqui com vocês, vou falar o que eu penso, algumas coisas que tem aqui nas histórias também fizeram parte do meu cotidiano. Então, eu vou basicamente dar a minha opinião sobre os relatos. Mas enfim, eu vou ler essa daqui que é um pouquinho menor. Na verdade, as duas são pequenas. Mas eu vou ler essa que é um pouquinho menor e é uma coisa assim. Um pouco preocupante pela situação que eu li. Mas enfim, eu vou ler aqui só para vocês entenderem o contexto. Eu não conheço as pessoas dos relatos. Eu pego as histórias do Reddit, como eu disse. E se esse vídeo chegar até elas, que elas, tipo, a primeira história é que a pessoa repense sobre as ações dela. Não a dona do relato, em si a outra pessoa que ela comenta no relato dela. Mas vamos lá. Vou começar aqui com a primeira história. Maia! Oi! Oi, gente, quem tá aqui? Maia! Vem cá. Ai, a minha gordinha. Você tava mexendo nas coisas, né? Gente, isso aqui é minha princesa. Eu tinha um príncipe também que tem uns 3 meses que virou estrelinha, né? Mas eles conviveram um tempo juntos antes dele falecer, né? O Lucas pintou a cabeça dela de batom, gente. Pegou meu batom, meu filho no caso, né? Pegou o meu batom e passou na cabeça dela e veio passar no meu rosto. Eu acordei com o meu rosto todo pintado. E tem 2 manchinhas de batom no braço dele, né? Não, eca, vai lá. Enfim, vamos lá pro primeiro relato. Agora denunciar perfil de uma menina menor de idade no OF virou crime? Gente, OF, a pessoa abreviou a palavrinha, né? Mas OF é OnlyFans. Assim, para quem não conhece, é um site onde se assistem vídeos. Então, pelo título assim, eu achei muito, muito estranho. Uma menor de idade ter esse tipo de como que fala? Expor suas partes do corpo nesse tipo de site. Postei lá no Relatos do Reddit que uma colega minha, menor de idade, tem um possível OnlyFans. Tinha gente falando para eu cuidar da minha vida, para parar de falar asneiras na internet. Disseram que eu estava errada ou errado por procurar esse tipo de coisa. Mano, eu pesquisei o perfil dela pra poder denunciar e o pessoal tava me criticando por isso. Eu sou o idiota. Gente, eu mudei a palavra, eu troquei a palavra BBC por idiota.
por ter tido essa atitude? Eu não acho, só queria fazer a coisa certa. Idades: ela tem 16, eu tenho 18. Observação: ninguém ligou para o que ela falou. Simplesmente ignoraram o fato de uma menor de idade postar certas fotos para um monte de P na internet para ver. E esse foi o relato. Bom, eu acho não, na minha opinião, não está errada. A pessoa não está errada, porque é muito fácil assim as pessoas falarem: ah, você tem que tomar conta da sua vida. Mas na história a gente está falando de uma menor de idade, gente. E isso é muito errado. Só que tem tantas pessoas na internet que gostam de ver essas coisas, principalmente homens, que não se importam se é uma menor de idade, se é maior de idade, eles vão ver, vão consumir o conteúdo. Infelizmente, essa é a política do nosso país. Eles não ligam se uma menor de idade está expondo seu corpo nesses tipos de site. E isso eu achei super errado, porque eu dei uma lida antes, como eu tinha falado no início do vídeo. Mesmo que a pessoa, muitos dizem que a pessoa está errada, ela sim, a pessoa pode denunciar, principalmente porque tem esse negócio de homens mais velhos, podem até vender essas fotos, podem até tentar ir atrás dessa, vamos dizer assim, dessa adolescente, porque adulta para mim não é. Dessa adolescente, tentar fazer alguma coisa com ela, ameaçar a vida dela, e ninguém tá se importando. E principalmente essas pessoas que falaram isso são pessoas que consomem o conteúdo dela. Então, tá super certo da pessoa querer denunciar o perfil dessa conhecida. Tá super certa, não tá errada, não é uma idiota. Porque, tipo, se ela tá querendo fazer o certo, por que as pessoas estão querendo que ela faça o errado? Querer que ela não denuncie? Porque com certeza vai consumir o conteúdo dessa jovem. E vindo principalmente de muitos homens isso, cara, eu falo, é muito ruim você, tipo, querer postar uma foto sua, mudando um pouco desse site para maiores de 18 para tipo pro Instagram. Ali você posta suas fotos, seus momentos. Tem muita gente que, principalmente homens, que vai lá, vê a mulher com um corpo bonito, comenta certos comentários, não ali na foto, mas no PV dessa pessoa, comentários que insultam a pessoa de alguma forma. Então, eu não achei que ela foi idiota. E tá super certo, tem que fazer isso. Porque hoje, do jeito que as coisas estão indo, não é mais a internet tá virando um país sem lei, vamos dizer assim. Então, essa é a minha opinião, não é idiota. E, enfim, só espero que essa pessoa possa ajudar essa amiga, tentar direcionar ela, como é que eu posso dizer? Que ela possa... Gente, eu tô um pouco assim perdida com as palavras porque eu estou com sono, eu trabalho à noite. Mas enfim, que ela possa ajudar essa pessoa a parar de expor certas fotos, ainda principalmente das partes do corpo, para outras pessoas verem. Mas não é idiota. E essa é a minha opinião. Agora, eu vou ler um relato aqui que
Basicamente é um relato que eu passei muitas vezes por isso. Foram coisas que aconteceram também na minha vida, no meu núcleo familiar. Hoje eu sou casada, tenho filho, então eu entendo basicamente o que essa pessoa tá passando, porque ela é nova também. Como todos sabem, o Natal tá chegando, tá pessoas querendo passar com as suas famílias, e esse segundo relato vai falar exatamente sobre isso, sobre o fim de ano agora. Eu sou o idiota por não querer fazer ceia com minha sogra. Quando eu li o título assim, eu falei, tem alguma coisa estranha. Mas, ao decorrer de que eu fui lendo aqui o relato, eu vi que era totalmente diferente. Então, depois eu vou comentar aqui um pouquinho mais sobre essa coisa sobre sogra. Eu sou o idiota por querer passar a ceia só nós dois? Nós dois? Seguinte, vou dar uma resumida. Eu sou casada, vai fazer 1 ano em janeiro. Tenho 22 anos e minha sogra tem uma tradição com os filhos e as filhas dela de todo Natal juntar ela e os 4 filhos ou filhas, esposas e esposos. Bom, eu queria fazer uma ceia em casa, eu e ele, o marido dela. Empolgada com uma conversa minha e dele, eu dei a ideia de fazer uma ceia para 2 em casa. Ele super topou. Um ponto aí que temos que ver aí, segurar essa informaçãozinha aqui, que ele topou. Eu não tenho costume de passar Natal com minha mãe porque ela dorme sempre cedo. Mas depois que lembrei sobre o lance da tradição, me senti egoísta por querer fazer a ceia em casa. Eu tô com medo de chatear minha sogra. Somos super unidas. Outro ponto que a gente tem que deixar bem guardadinho aí. Eu me arrependi e falei com meu marido para fazer a ceia no ano novo e passarmos Natal com minha sogra. Porém, ele não quer. E seria até às meia-noite. De madrugada, iríamos... Ó, não é pra ficar trazendo o brinquedo dele pra cá, tá? Eu gosto dele. Mas depois você devolve. Vai lá brincar com ele. Vai lá brincar. Ele não tá. E por que você pegou o brinquedo dele? Ele não tá fora. Ele não tá lá fora. Vai lá brincar então. Pode ir lá brincar. Depois você vem. Depois quando a mamãe chamar, você vem. Vida real de ser casada e mãe. E ainda ser dona de casa e trabalhar fora, gente. É isso, né? Mostrando a vida real aqui pra vocês. Tem muitas vezes que eu tenho que parar no meio dos vídeos aqui pra dar atençãozinha pra ele. Por isso que, como agora eu tô com 3 canais aí, como eu falei... Eu não falei nesse, eu falei no meu... Eu não sei... Gente, eu não sei, eu tô perdida. Eu não sei se eu comentei aqui ou nos outros canais. Mas eu acho que eu acabei comentando em todos que eu vou ter que me dividir entre os 3. Então, vai ficar muita correria pra mim. Tanto que hoje eu tô gravando vídeo aqui pra esse canal. E ainda vou ter que gravar um vídeo pro outro canal que eu tenho. E amanhã pro outro canal que eu tenho. E assim por diante. Como eu tava dizendo aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui na leitura porque ele me cortou. Eu me arrependi e falei com o meu marido para fazer a ceia no ano novo. Gente, ceia de Natal é no Natal, não tem que ir pro ano novo, não. Eu não concordaria também, não. E passarmos Natal com minha sogra. Porém, ele não quer. E seria até às meia-noite, do dia 24 para o dia 25. De madrugada, iríamos para minha sogra de qualquer forma. Gente, esse relato assim me pegou muito de surpresa, porque voltando assim à história da minha família, da família que eu deixei. Hoje a minha família é meu marido e meu filho. E
minha petzinha. A minha avó, por parte de mãe, minha avó por parte de pai nem tanto, que Deus a tenha. Ela tinha o costume de chamar as irmãs dela, minhas tias de lá da capital de São Paulo, a gente mora no interior, pra passar Natal todo ano aqui. Todo ano na casa dela, e era todo ano, juntava as tias, nós éramos todos pequenos, passávamos todos juntos. Então era meio que uma tradição de família passar na casa da minha avó. E depois de manhã todo mundo ia embora. Às vezes tinha alguns tios que iam, tipo, passava a ceia, davam o Feliz Natal e ia embora. Mas alguns ainda ficavam, porque na casa dela tinha espaço para dormir. Porque juntava assim, pegava os colchões, jogava tudo no chão, dormia todo mundo no chão ali, porque não tinha cama suficiente para todo mundo. Às vezes trazia até colchão para dormir junto. E com o tempo, deixou de ser uma tradição. Por quê? Cada um começou a ter suas famílias. As crianças começaram a crescer, era mais difícil vir, como a gente está vendo hoje, as coisas estão bem mais caras do que antigamente. Mas sempre foi caro, independentemente do salário ser menor ou maior. Naquela época se vivia mais, porque o salário era correspondente ao que a gente tem hoje. Então, parou de ser uma tradição as tias da minha mãe, no caso, que eu sou sobrinha de segundo grau delas, de virem pra cá, todas elas, com seus esposos e seus filhos, que são meus primos. E começou a ser assim. A minha avó tinha que minha mãe, minha tia e meu tio como filhos passar com ela, e nós como os filhos, que o único deles que não tem filho é meu tio. Minha tia que já tinha filho e minha mãe que já tinha filho, a gente tinha que passar todo mundo junto com a minha avó. E aí ela continuou fazendo essa tradição com a gente. Hoje, eu e meu irmão somos casados. Um dos filhos da minha tia não mora com ela, mora com o pai, então a gente não passa todo mundo junto. Desde que eu casei com meu esposo, em 2018, eu já não queria mais passar o Natal junto com elas. Porque agora é vida dois, começou uma outra família, eu larguei tudo, tipo, saí da casa da minha mãe, morei tem uns 2 meses com a minha avó, saí da casa dela para morar com ele, então eu constituí uma nova família. Então eu decidi ir por mim mesma. Ó, você vai devolver o brinquedo do seu amigo, viu? Tô falando, ser mãe tem esses negócios, a gente tem que parar de fazer as coisas pra dar atenção pra criança. Você vai lá brincar? Cadê o chinelinho? Então vai pôr no pé. Você tá gripado. Gente, ele tá gripado, não põe o chinelo. Deixei ele de meia, cheguei de manhã, tava sem meia. Então, como eu tava dizendo, depois que eu casei, eu e meu irmão casamos no mesmo ano, com diferença de 6 meses. Quase 6 meses. Faltou acho que uns 15 dias pra completar 6 meses. Então, assim, já faz 4 anos, vai fazer 5 anos que o meu irmão não passa Natal com a gente mais, nem eu. Às vezes assim, a gente passa o Natal em casa, vou lá só pra dar um oi, fico um pouquinho lá e pronto. Mas mesmo antes de eu casar, eu preferia passar o Natal, o Ano Novo, que era época de férias, quando eu não tinha filho, né? Eu casei e logo eu engravidei. Que era época de férias, eu preferia passar na casa da minha avó paterna. Porque na casa da minha mãe, eu sempre passei a vida inteira.
E era sempre as mesmas coisas. Então, eu preferia viajar para casa dos meus outros parentes para passar com eles. Então, eu falo assim sobre esse relato. A pessoa não é idiota, porque ela casou. Mesmo que a sogra e ela sejam super grudadas, ela vai. Se o marido dela concordou que não quer passar com a mãe, então ele vai ter que chegar na mãe dele e vai ter que explicar: olha, mãe, esse ano, como eu casei, eu quero passar com a minha esposa, a gente vai passar a ceia juntos, de madrugada. Se a senhora quiser que eu venha pra cá para desejar um Feliz Natal para a senhora e para os meus irmãos ou minhas irmãs, eu não sei quantos irmãos ou quantas irmãs ele tem, eu venho, a gente dá o desejo Feliz Natal para vocês e a gente vai embora. Não precisa necessariamente como ele pensa que todos esses anos ele já passou a ceia de Natal com a mãe e com os irmãos. Então ele quer passar sozinho com a esposa, como ela deu a ideia. E eu não julgo, porque eu desde quando eu casei, a maior, assim, acho que teve 1 ou 2 anos que, por insistência muito da minha mãe, eu ia lá, a gente ia lá e passava com eles. Mas acho que agora tem 1 ou 2 anos que eu não passo mais, eu passo na minha casa. E prefiro mesmo passar na minha casa, gente. Então, assim, a pessoa não foi idiota. Por mais que a sogra goste dela, eu tenho sogra, eu sei como que é. No começo a gente era muito assim, muito amiga. Aí aconteceram algumas brigas que fizeram que a gente se afastasse, principalmente em relação ao meu filho. E ela, com certeza, essa sogra dela vai dizer que ela tá influenciando o filho dela, que é culpa dela, que o filho dela tá querendo se afastar dela. E eu não julgo, porque eu passei por isso também. Não foi exatamente o que minha sogra falou pro meu esposo, mas foi sim. Pela forma que ela contou algumas coisas pra ele, deu a entender que eu tava influenciando muito ele. E agora, como a irmã dele tá grávida, a gente tá assim, querendo ou não, tentando se aproximar, porque o meu filho tá muito feliz que vai ter um priminho. Mas esse ano, como o Natal tá se aproximando, o Ano Novo tá se aproximando, eu não sei como eu vou fazer. Sinceramente, eu não sei, porque eu não vou passar com a minha mãe, nem com a minha avó. Vou passar com meu marido e com meu filho. Com certeza eles vão querer ver meu filho, porque amam demais ele. Amam mais ele do que a mim, pra ter uma ideia. E eu acho que sempre foi assim. Então, eu, de uns anos pra cá, preferi passar sozinha com meu esposo e com meu filho do que passar com eles. E sempre tem briga, gente. Não é por nada, não. Não falando desse relato, mas no meu caso, sempre tem alguma discussão. E sempre quem sai prejudicada por um lado sou eu. Porque a pessoa quer estar sempre certa, eu dando minha opinião, eu falo o que tá certo pra mim. Então, se a pessoa não aceita a minha opinião, ela vai colocar na minha cabeça que eu tô sempre errada. E eu sempre penso que eu tô errada. Então, eu super entendo essa pessoa. Ela se arrependeu, sim, mas agora o marido não quer. Então, é os dois chegar, conversar com a mãe dele e falar: eu com a minha esposa, ele vai ter que se impor. Mãe, eu com a minha esposa, a gente não quer passar esse ano a ceia de Natal com a senhora. Eu quero passar com ela um tempo a sós e depois de madrugada, se a senhora quiser, ou de manhã, a gente vem pra cá e passa o dia do Natal com a senhora. Simples assim. Eu mesma não ligo muito, principalmente agora que eu não tenho meu avô e minha avó por parte de pai mais aqui em vida, eu sinceramente não tenho mais vontade de passar o Natal em lugar nenhum. Porque eu gostava muito mais de passar lá do que aqui. Mas, enfim, gente, esses foram os relatos. Em breve eu quero comprar um celular ou mandar arrumar, mas mandar arrumar vai ficar muito caro.
ou comprar um notebook mais futuramente para mim poder utilizar aqui no canal. Por enquanto, ainda enquanto eu não compro, eu vou fazendo desse jeito. Eu vou pegar uma folha de sulfite, vou escrever os 2 relatos e vou compartilhar aqui com vocês os relatos da minha opinião, que eu gravo sozinha. Eu não tenho liberdade assim para gravar em casa enquanto ele tá, porque, enfim, no próximo vídeo eu vou postar esse agora e daqui a pouquinho, mais à tardezinha, eu já posto outro falando o porquê que eu não tenho essa liberdade de gravar em casa enquanto tem gente. Mas é isso, gente. Mas é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, gente. Eu quero muito, muito, porque tá muito cansativo trabalhar fora, trabalhar em casa, cuidar de filho, e ainda ter que gravar coisas aqui pro canal de relatos. Então eu quero muito poder um dia poder ficar só trabalhando com os meus canais. Mas é isso, gente. Esse foi os relatos de hoje. Amanhã tem mais relatos aqui no canal. Mais 2 relatos, do mesmo jeito que eu falei. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.